que é a psicologia? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Todos os dias se pergunta o que é que ela é. Muitos vão achar que a psicologia é a relação entre o terapeuta com o paciente, né? Que todas as relações, quando você é atendido por ele e tudo mais. Para os desinformados, eles vão dizer que é para tratar os ditos loucos. Mas só que aí a terapia e a psicologia, ela não é só sobre a terapia. Ela é bem mais do que tudo isso que vocês ouviram. A psicologia, ela é uma ciência, exatamente. Ela é uma ciência, pois ela possui métodos para tratar e ajudar as pessoas com suas angústias, suas dificuldades e suas reflexões entre si mesmo. Ela é uma ótima técnica embasada cientificamente, que é usada para fortalecimento emocional caso as pessoas estejam com os problemas no dia a dia. E voltando sobre a questão que eu disse lá em cima, não, ela não é para quem está louco da cabeça. Essa é uma afirmação completamente errada. Ela não é para isso. É uma afirmação errada, pois a psicologia está para fortalecer. Todo mundo precisa de terapia. E eu não vou ficar aqui dizendo, pessoal, que todo mundo precisa de terapia. A verdade é que todos nós podemos passar por ela. Então, é uma coisa que temos que estar ciente. Sim, quando você não estiver muito bem, você pode sim procurar, que às vezes pode ser um problema psicológico. E a terapia pode ajudar você, certo? Então voltamos aqui. Portanto, se a gente entendeu esse conceito básico de que não há loucura e que tudo pode ser tratado, aí vem a pergunta máxima que é tudo isso. Se a psicologia ela é uma ciência, como que ela surgiu? É uma pergunta válida, certo? Como que surgiu a psicologia? A partir disso, vamos para os primórdios da humanidade, em que ela surgiu com a ligação com a filosofia. Ou seja, teve uma ligação com os filósofos que vêm desde as eras antigas, que são os filósofos gregos. A gente tem aqui o Aristóteles e o Platão. Tiveram grandes contribuições para a psicologia mesmo, eles sim, nem mesmo na época deles eles definirem essa própria palavra. As contribuições clássicas com a filosofia vem da questão do estudo da mente humana e sua percepção ao mundo. Com contribuições clássicas dos filósofos, como eu disse, Platão e Aristóteles, claro, existem outros filósofos que também contribuíram para essas questões, mas eu vou focar nesse vídeo nesses dois aqui. Eles fizeram grandes reflexões clássicas sobre a alma, a razão e o comportamento. E aí a gente avança mais bastante no tempo, chegando até a Idade Média. A gente tem outros dois grandes filósofos importantes, que são o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, em que eles vão numa linha mais entre a ligação clássica, ou seja, eles vão fazer, após passar muito tempo, eles vão fazer um retorno aos filósofos clássicos, e aí eles vão inserir os contextos da época. A gente sabe que na Idade Média, a Europa, principalmente, tinha um contexto muito religioso, né, ligado à questão da Igreja Católica. Então eles vão pegar esses elementos, né, e vão trazer para a fé na questão da fé, que é uma interpretação da filosofia clássica grega, como eu falei, e traduzem esses conceitos da fé e com os conceitos da espiritualidade, entendeu? Que aí a gente vai e entende todos esses elementos que se misturam e se criam mais base e casca para o que a gente ia chamar de psicologia lá na frente. E avançando mais ao tempo, a gente tem, avançando mais um pouco, que não é tanto tempo assim, a gente chega em René Descartes. E a gente tem a ilustre frase que não descarte ele, que também tem uma sua contribuição. E chegando no René Descartes, ele faz uma análise mais racional da filosofia, que ajudou numa visão mais analítica e crítica das situações, que foram de grande contribuição e que ajudou também na elaboração de mais isso, toda a criação da psicologia. E após essa explicação da base, você tem uma dúvida, você quer saber como tudo isso surgiu, né? Como ela de fato chegou ao que a gente conhece como psicologia. Então, como ela surgiu? Enfim, aí avançando mais ao tempo, a gente chega em 1879, que esse cara aqui, Wilhelm Wundt, espero que eu tenha falado corretamente o nome dele, provavelmente eu não falei, que ele criou
o primeiro laboratório experimental de psicologia foi muito importante. E esse laboratório de experimental, que foi criado na Alemanha, ele foi importantíssimo para a criação do que a gente chama hoje de psicologia. Então, e a psicologia como ciência surge quando, em 1879, na Alemanha, através desse cara aí, ó, que ele é muito importantíssimo para a psicologia, que é a partir dele que tudo começou. E depois disso a gente tem uma outra coisa disso. E a partir demos, como eu falei, é o que a gente chama de psicologia, certo? Mas depois disso a gente tem as grandes escolas da psicologia, né? Que apesar de ele ter criado o que a gente chama de psicologia, a psicologia continuou se evoluindo e tendo as grandes escolas que são várias teorias diferentes que contribuíram de várias formas para a psicologia. São as 4 principais escolas, que são essas aqui que eu vou citar para você. A gente tem a psicanálise de Sigmund Freud, provavelmente a mais famosa, né? Que muitos pelo menos já devem ter ouvido falar do Freud, né? Muito famosa ela. A gente tem a escola humanista, né? Que o principal representante é o Carl Rogers, né? Grande filósofo, grande psicólogo também. A gente tem o behaviorismo, o principal expoente dele é o John B. Watson, mas a gente tem outros também, como o Skinner, por exemplo, que também é um outro grande contribuinte do behaviorismo, mas eu coloquei o John B. Watson porque ele, de certa forma, é o criador. E a gente tem o cognitivismo, que o principal expoente talvez seja o Aaron Beck, né, criador da teoria da terapia cognitivo-comportamental. Ele é o grande representante dessa área cognitivista. Eu poderia ter falado outros nomes aqui, como por exemplo na psicanálise eu poderia falar de Lacan, né, que apesar de Freud ter sido o grande criador, Lacan também foi um outro grande contribuinte. Mas eu resolvi falar esses 4 aqui porque eles são os grandes, principais representantes de cada respectiva teoria que ajudou na elaboração da psicologia. E eu gostaria de saber se vocês quiserem que eu traga um separado sobre a psicanálise, o humanismo, o behaviorismo e o cognitivismo, deixem aqui nos comentários e escrevam e digam nos comentários, traga vídeos sobre as escolas de psicologia, que aí eu vou saber que vocês querem que eu traga sobre esse tópico. E por fim, após toda essa explicação, a psicologia percorreu um grande caminho na humanidade até chegar no estado atual. Mas como foi percebido por vocês, ela não parou em momento algum, né? Principalmente com essas 4 escolas aqui, a gente viu que ela, de certa forma, ela não parou. E aí a humanidade foi avançando, e conforme ela foi mudando, passando os anos, décadas, ela foi mudando, a humanidade foi mudando, a psicologia também mudava. Isso indica que por mais que ela seja recente, ou seja, ela se chamou como psicologia em 1879, ela também vai mudar de acordo com a humanidade. Ela vai se adaptar às novas demandas da humanidade, vai adaptar em todos os sentidos, todos os temas recentes e atuais, ela sempre vai estar estudando para atender melhor as pessoas. Ou seja, ela sempre vai se adaptar à nossa demanda que nós exercemos para ela. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o vídeo de hoje, explicando para vocês da psicologia do Pente, sobre o que é a psicologia. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal para mais vídeos nesse estilo. Então é isso, pessoal. Valeu. Falou!